A proposta da atividade de hoje é como apresentar um plano cartesiano, como que eu vou construir um plano cartesiano. Eu já dei um primeiro passo aqui, que é trazer para a minha apresentação duas retas. Para isso, eu vou usar uma régua, né? Peguei minha régua, tracei duas retas. Só que essas retas não podem ser simplesmente duas retas sem nenhum critério. Qual que é o critério dessas minhas duas retas? Elas têm que ter 90 graus. Ela tem que se cruzar sobre 90 graus. E aí eu posso usar um transferidor ou posso simplesmente usar a minha régua, tomando cuidado, usando a minha linha do caderno, usando a estratégia de usar aqui, ó, o cantinho da régua que vai me dar o 90 graus perfeito. Pronto, construí já a parte importante do meu plano cartesiano. Duas retas que se cruzam em 90 graus. E aí, eu sei que uma reta, ela é infinita, né? Uma reta numérica, ela é infinita. Só que agora nós vamos atribuir a essa reta nomes. Vou dizer que essa minha reta corresponde aos elementos de x. E a minha reta vertical, eu vou chamá-la de reta y. Só que além de reconhecer como uma reta numérica, a gente vai reconhecer também como eixos. Então, eu tenho um eixo x. Esse meu eixo x corresponde às abscissas, e o meu eixo y corresponde ao eixo das ordenadas. Então, eu tenho abscissas a x, ordenadas a y. Agora, depois que eu tracei as minhas retas, reconheci os meus eixos x e y, abscissas e ordenadas, nós vamos localizar nessa reta os valores numéricos. Primeira cobrança. Onde os meus eixos se encontram é o ponto origem, é de onde vai partir esses números. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer de novo o meu instrumento, a minha régua, e eu vou vir aqui, eu vou posicionar aqui em cima do 5. Poderia posicionar em cima do 0, não tem problema. E aí eu vou vir aqui e vou medir perfeitamente. No caso aqui eu estou usando a unidade de medida centímetro. Mas no seu caderno você pode usar a linha do caderno e vir perfeitamente. Mas eu jamais vou poder vir aqui. Eu marquei 1 centímetro. Ah, não, o próximo ponto eu vou marcar em 2 centímetros. Eu não posso ter essa marcação diferente. Se eu usei 1 centímetro como apropriação de medida, eu vou usar 1 centímetro em todo o meu plano. Agora, depois que eu pontilhei todo o meu plano cartesiano, tomando cuidado de usar 1 centímetro como unidade de medida. Você pode usar 1, 2, meio centímetro. Se você tem uma malha quadriculada, é só você utilizar o enfileiramento da sua malha quadriculada. Mas se é para você construir um plano, você está construindo. À frente de 0, na minha reta numérica, eu sei que vão vir números positivos, que eu não preciso aqui colocar o sinalzinho de mais, eu já reconheço que é positivo. Para trás de 0, eu sei que está posicionado o menos 1, na sequência o menos 2, o menos 3, o menos 4. Fechei a minha reta x, meu eixo x. Subindo acima de 0, eu tenho os meus valores positivos também. 3, 4. E abaixo de 0, pensa na temperatura, abaixo de 0, né, em graus Celsius, abaixo de 0 serão números, valores negativos. Então, abaixo de 0, eu tenho valores negativos. E pronto. Construir meu plano cartesiano. Construído está. Então, eu tenho eixo x, eixo y, posicionei o ponto origem, que é o 0, para frente de 0 positivo, para trás negativo e assim por diante. Agora, vamos para nossa segunda parte do trabalho. Vamos localizar pontos por coordenadas. Então, estão aqui apresentadas as minhas coordenadas. Só lembrando que, se eu tenho uma coordenada, eu tenho um par ordenado, eu vou reconhecer sempre que em um par ordenado, o primeiro elemento refere-se
a x, o segundo elemento refere-se a y. Então, vamos lá. Meu primeiro par ordenado, 3,4. 3 corresponde a x, 4 corresponde a y. Como é que eu vou posicionar esse meu ponto? 3 e 4 é ponto de partida. Então, 3 de x, perdão, é ponto de partida. Para ficar um trabalho perfeito, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e usar minha régua e trazer um pontilhado aqui. Eu vou subir, uma vez que o meu segundo elemento, ponto de partida de y, é lá no 4. Vou fazer a mesma análise, vou vir aqui no 4 e vou pontilhar de novo. Então, é o ponto de partida. Pronto. Partido 3, que era o y, partido 4, que era partido 3, que era x, partido 4, que era de y. Agora, como é que é a apresentação desse par ordenado? Só partir um ponto, né, que eu quero localizar pontos, esse meu ponto, né, esse meu ponto aqui, corresponde a 3,4. Localizei no meu plano cartesiano o ponto da coordenada 3,4. Vamos fazer mais um juntos aqui. Não quero usar régua porque eu consigo, tô trabalhando com a malha quadriculada, não tem necessidade, tranquilo. Vou trabalhar agora com menos 1,2. Menos 1 corresponde a x. Onde está menos 1? Menos 1 localizado aqui. Não pode partir aqui, porque aqui é o eixo de quem? Do y. Eu vou partir de menos 1, vou subir aqui e vou partir de y do 2. Então, partir do 2. Onde ele se encontrou, eu vou reconhecer o ponto no meu plano cartesiano por menos 1,2. Agora, digamos que o seu plano está se enchendo de pontos e está difícil ficar dando as coordenadas toda vez. Prefiro atribuir uma legenda. Eu vou dizer que o ponto, a coordenada 2, menos 3 corresponde ao ponto A. Como é que eu vou apresentar isso? 2 de x, só que agora eu vou partir para baixo. Por quê? Todas as outras partidas foram para cima. Isso agora eu vou para baixo, porque o meu y é negativo. Não adianta eu pontilhar para cima. Não vou localizar o menos 3, eu vou localizar o menos 3 para baixo. Pontilhei. Partir de 2 em x, vou partir de 3 negativo em y. Pronto, localizei o ponto, ok. Só que eu atribuí uma legenda. Ao invés de eu escrever a coordenada, eu vou escrever o nome do ponto. Esse ponto se chama A. Então, esse ponto se chama A, eu vou lá na minha legenda e descubro, defino visualmente que o par ordenada coordenada é 2, menos 3. E assim o último, menos 3 em x, vou descer de novo porque o y é negativo, e menos 1 em y. Se encontrou, vou dar um nome para esse ponto de B, vou vir aqui marcar o meu ponto da minha coordenada e vou atribuir a legenda, que o nome do ponto atribuído foi B. Agora, por que eu pulei esse aqui? Propositalmente, 0,3. 0 corresponde a x. Eu vou ter que partir para algum lugar? Não, porque o 0 já é o próprio eixo, o 0 está aqui. Mas eu vou subir aqui no rumo do 0, deixa eu colocar o vermelho para destacar mais. Eu vou subir aqui no eixo, até chegar no 3. Pronto, marquei o meu último ponto, que era 0,3. Lembrando que alguns exercícios vai me dar apenas a coordenada, o par ordenado, e outros pode me dar um nome para o ponto, né? Um nome para o ponto e como se fosse uma legendinha, posso utilizar também, né? Então, esse é o passo a passo para localizar pontos no plano. Agora, e se eu tenho no meu plano cartesiano um ponto e o que me pede, digamos que eu tenho um ponto aqui, ó. Aí eu tenho um ponto tem um plano cartesiano e eu conquistei esse ponto nesse lugar. E aí o exercício pede, ó, define para mim
qual que é a coordenada do ponto C? Porque tem um ponto C aqui no plano. Qual que vai ser a coordenada desse ponto C? Então, eu vou descobrir qual que é o par ordenado desse ponto C. Eu vou ver aqui. Ah, tá no rumo do 2. Ah, tá no rumo do 1. Então, quer dizer que ele partiu do 2 em x, lembrando que o primeiro elemento corresponde ao valor de x, ponto de partida, e partiu do 1 em y. Então, se eu tenho um ponto no plano, eu tenho que perceber e descobrir de onde ele partiu. Partiu de 2 em x. Partiu de y em 1. Então, a minha coordenada, 2,1 do ponto C. Ótimo, agora pode brincar com o seu plano cartesiano.